No vídeo de hoje, Tite. Será que acabou? Acabou o Tite. Já era o Tite. Vamos falar desse início de temporada terrível do Cruzeiro. Terrível. E eu vou apontar aqui o que eu considero culpa do Tite e o que eu acho que não é necessariamente culpa do Tite. Vou dar a minha visão sobre esse momento que é, sim, muito frustrante. E vamos falar do Fernando Seabra e de um Coritiba, muito inteligente para ganhar o jogo ontem no Mineirão. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Uma ótima e abençoada sexta-feira para todo mundo. Não esqueça de treinar. Depois do vídeo, Paulo e eu já vamos cumprir a nossa obrigação da sexta-feira, obrigação conosco, obrigação com o seu corpo, obrigação com a sua mente, com as pessoas que você ama, que estão no seu entorno. Treinar, musculação. Ah, não gosto, Jorge. Faz uma caminhada leve, vai praticar um esporte que você curte. Ah, Jorge, é caro, academia. Você pode treinar na sua casa, com itens que você tem na sua casa. O importante é você cuidar da sua saúde, alimentação, da sua cabeça e, como eu tenho dito também, absorver com muito critério tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você lê, né? Porque cuidadamente também é muito importante. Papo do coach Jorge Igor nesta sexta-feira e continuo muito feliz com os comentários que vem chegando falando da importância de perder não, né? Ganhar um minuto do vídeo falando sobre esse assunto. Cara, que legal ler tudo isso que vocês têm mandado nos comentários aqui. Tamo junto. É isso aí. Tem dia que você vai estar num desânimo danado para treinar. Mas você não precisa esperar o ânimo para ir. O que você precisa é assumir o compromisso, é ter essa disciplina. O dia que você tiver zoar, o dia que você tá sem ânimo, você não tem que levantar para ir trabalhar, é uma obrigação, é coisas da vida adulta, né? Então vamos embora. Vamos falar aqui primeiro do Coritiba, do vencedor do jogo, e a gente vai dedicar um tempo mais extenso ao Tite, porque nós estamos falando do ex-técnico da seleção brasileira, que vive um momento de carreira muito ruim. Muito ruim. A gente vai discutir. Acabou? Parou no tempo? Morreu? Esquece? Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Mas primeiro a gente tem que falar de um Coritiba muito inteligente para ganhar o jogo ontem. Porque o que muita gente talvez tenha esperado era um Coritiba muito passivo, um Coritiba que teve uma defesa muito sólida na campanha da Série B do ano passado, por exemplo, mas de um Coritiba que fosse se limitar a se defender, fosse um time muito estático, né? Um time muito previsível. E isso não aconteceu e acho que já começa com essa escalação do Lucas Ronier como esse 10, como esse cara que foi ali confundindo a marcação do Cruzeiro, passeando entre a primeira e a segunda linha do Cruzeiro, deu trabalho demais ao Lucas Romero. Então foi uma movimentação que talvez o Tite não tenha esperado, talvez não estivesse preparado para ela, enfim. Mas o início do Coritiba é um início difícil, tá? Cruzeiro sai na frente, belo gol do Matheus Pereira, Cruzeiro tem a chance de fazer o segundo naquela bola que o Caio Jorge carrega, o Matheus Pereira desperdiça, e aí o Coritiba que começou o jogo sem muita saída de contra-ataque, naturalmente tendo que sustentar uma pressão que o time da casa ia fazer, começou a fazer o seu jogo e conseguiu um empate antes do intervalo. Uma coisa que ficou muito gritante de diferença ontem entre o Coritiba e o Cruzeiro. O Coritiba tomou o gol, se mostrou um time muito tranquilo no seu plano de jogo, sabia o que ia fazer, não se desestabilizou em nenhum momento, foi lá e buscou a virada. O Cruzeiro foi um time que, quando tomou o primeiro gol no final do primeiro tempo, já voltou para o segundo tempo zoado. Já voltou desestabilizado para o segundo tempo. E isso tem acontecido em outros jogos. Então daqui a pouco a gente tem um bloco especial do Cruzeiro para falar sobre isso. Aí o Ronier inicia a jogada, né? O Sebastião Gomes participa do lance, o Bruno Melo aparece, de surpresa a defesa do Cruzeiro cochila, só uma escorada para o Lavega empatar o jogo. E aí o segundo tempo, por isso que a gente fala da inteligência, quando a gente fala de inteligência do Coritiba, a gente não está falando só de cabeça fria, sustentar a pressão, né? Não se desestabilizar, não ter nervosismo, né? Não apenas isso. Não sair do plano de jogo, não é necessariamente não sair do plano de jogo, mas se adaptar àquilo que o jogo pede, ter essa capacidade, é coisa de time inteligente. Segundo tempo, o que o Coritiba falou? Opa, empatamos o jogo, né? O ritmo do Cruzeiro já está começando a cair, o Coritiba pode fazer um jogo mais tranquilo, menos intenso, esperando brechas,
esperando espaços que o Cruzeiro vai dar, bloco um pouquinho mais baixo, e isso aconteceu. Então você atrai, a ideia era essa, era atrair o Cruzeiro e a primeira escapada nós vamos matar o jogo. E aí o William bate a falta, aí ele bate a falta na mão do goleiro, do Pedro Morisco, o Morisco já faz o lançamento, o domínio do Ronier é sacanagem, é coisa de maluco. Eu vi o gol, esse tipo de gol me deixa em êxtase, cara. Porque aí vão falar, pô, mas é uma ligação direta do goleiro, é um chutão. Cara, é um lance de inteligência, raciocínio rápido, qualidade técnica para você o goleiro enxergar o seu meia nessa condição de receber no campo de ataque, numa bola longa, esticada. Você precisa treinar isso, você precisa, né, ter essa mecânica da batida, da direção que você vai colocar. A matada do cara que já mata girando e já levanta a cabeça e vê o Breno Lopes chegando. E aí lança pro Breno Lopes que ele faz o gol da vitória do Cruzeiro. É um gol incrível, sim, maravilhoso. Você quer pegar uma aula de transição. O que é uma transição ofensiva? Uma transição rápida. Pum, tá aí. Aula, o segundo gol do Coritiba. Então foi um time muito inteligente. Quando precisou pressionar, pressionou. Quando precisou defender com um bloco mais baixo, fez. Quando precisou de um jogo mais direto, fez. Quando precisou ser frio, aproveitando-se do nervosismo do time adversário, também fez. Então, cara, uma belíssima vitória do Coritiba para recuperar o que aconteceu na estreia. Final, o Cruzeiro faz uma abafa, tem uma chance do Christian que passa muito perto e o Coritiba serenamente se defendendo, muito seguro, controlada a estratégia do Coritiba durante os 90 minutos. Ela foi adaptando a uma ou outra situação, mas o jogo parece ter ficado praticamente todo o tempo nas mãos do time do Fernando Seabra. É uma baita vitória que mostra que, com esse nível de inteligência tática, de aplicação, o Coritiba pode tirar ponto de muita gente, muita gente. É um campeonato difícil para um time que está voltando da Série B, orçamento menor, a gente sabe de tudo isso. Mas o Coritiba deu, assim, uma aula de estratégia ontem no Mineirão. O futebol se ganha cada vez mais nisso, cada vez mais na estratégia, no físico, claro, no talento, na força do investimento, dos clubes que têm mais capacidade de contratação. Isso não se discute. Mas estratégia, estudo do adversário e a capacidade, que isso também é uma coisa que a gente tem que debater sempre, né? A capacidade de execução dos atletas daquilo que é proposto. Porque muitas vezes o treinador tem o desenho da estratégia e muitas vezes essa estratégia não anda porque o jogador não tem a compreensão. Ou o jogador não quer fazer os esforços necessários para a execução, né? Porque execuções como a do Coritiba exigem muito fisicamente. O time vai alternando o seu modelo de atuação, o seu padrão, o seu encaixe de marcação, dependendo do que o jogo está pedindo. Então o atleta precisa estar muito atento e dedicado. Tem jogador que não compra a ideia. Ontem todo mundo comprou no Coritiba. Bela vitória do Coxa. E vamos falar aqui do Cruzeiro. Um início de temporada lamentável do Cruzeiro. Aliás, não só de temporada, né? Tava vendo o Bruno Formiga falar sobre isso essa manhã na rede social. É o pior começo de trabalho da carreira do Tite em aproveitamento, junto com o trabalho dele no Atlético. Falando um pouco do que foi o jogo do Cruzeiro e depois quero falar um pouquinho do Tite. Primeiro tempo do Cruzeiro, bom primeiro tempo. É isso que angustia o torcedor do Cruzeiro, né? Essa queda que o time apresenta do primeiro para o segundo tempo aconteceu ontem de novo. Aconteceu no Clássico, que eu tive a oportunidade de narrar na GTV. Aconteceu na goleada contra o Botafogo. O Cruzeiro começa bem o jogo. O Botafogo tem 2 chances de cabeça do Arthur Cabral ali com 18 minutos. E depois disso, o primeiro tempo é do Cruzeiro. E ontem, um primeiro tempo forte do Cruzeiro. O Gerson como um segundo volante, mas saindo muito mais, bastante liberdade, jogando um pouquinho mais à frente, e aí fica o Lucas Romero um pouco mais preso. Você tinha Christian e Arroio pelos lados, o Matheus Pereira por trás do Caio Jorge, e o Cruzeiro teve movimentação, pressão, em vários momentos, em alguns momentos do primeiro tempo, deixou o Coritiba mais preso, sem conseguir sair do seu campo, fez um golaço com o Matheus Pereira. É um momento, eu vou falar sobre o lado psicológico, mas já vou dar um spoiler aqui. É um momento em que poucos jogadores estão conseguindo chamar a responsabilidade, não acho que por intenção, mas é por pressão. Tem jogador que não está conseguindo, bola está queimando no pé.
Não é o caso do Matheus Pereira. Matheus Pereira está segurando a bronca. Fez um belíssimo gol, limpou a marcação, domina de canhota, já domina com a direita, já prepara para bater com a canhota e faz 1-0 para o Cruzeiro. Teve a chance do segundo, e aí me lembrou um pouquinho que foi o jogo com o Botafogo também, porque ali era uma circunstância diferente, né? Ali era uma chance de empate. Mas se aquele gol não é perdido no Nilton Santos, aquela bola que o Caio Jorge estava cara a cara, era só bater, ele preferiu abrir para o Matheus Pereira e acabou dando passe curto, ali o Cruzeiro faria 1-1, era outro jogo. Outro jogo. Ganharia confiança, abalaria o Botafogo e tinha condição de virar. Ontem, se faz o 2-0, no lance que o Caio Jorge carrega a bola e o Matheus Pereira bate fraco, é outro jogo. É outro jogo. Aí logo na sequência toma um empate. Vai pro intervalo com um empate. Aí muda o clima do Mineirão, o clima já não tava dos melhores, 15 mil pessoas, o torcedor tá bem pé atrás, por isso não foi ao Mineirão ontem, 15 mil apenas, né? Acho que foi inclusive o público mais baixo, né? Até agora na temporada, sem dúvida, né? Tava até dando uma checada aqui para não passar informação imprecisa. Mas isso mostra como o torcedor tá desconfiado. O torcedor olha e fala, caramba, esse trabalho do Tite eu não sei se vai para algum lugar. Segundo tempo, meu amigo, que segundo tempo terrível que faz o Cruzeiro. Como o Cruzeiro cai no segundo tempo de novo. De novo. Eu não tiraria o Arroio. Acho que o Tite desorganiza o time no segundo tempo. O time não conseguiu mais fazer a pressão que exerceu no primeiro tempo. Não conseguiu mais trocar passes em velocidade. Não conseguiu mais fazer a construção. O time acabou. O time no segundo tempo foi definhando, e aí vem o gol do Coritiba. Naquilo que a gente já descreveu aqui no bloco anterior, né? O William cobrou na mão do goleiro, o goleiro, pum! O cidadão dominou, girou, Breno Lopes, caixa. Acabou o Cruzeiro. Acabou o Cruzeiro. Quando tomou o segundo gol do Botafogo, acabou o Cruzeiro. Acabou. Teve a chance de empatar, tomou o segundo gol logo depois. Você vê, né? O gol do Cruzeiro, o primeiro gol do Coritiba ontem sai logo depois da chance perdida pelo Matheus Pereira de fazer o 2-0. O segundo gol do Botafogo, que matou o jogo na primeira rodada, sai logo depois desse erro do Caio Jorge, que gerou um escanteio, que a defesa do Botafogo afastou para escanteio, e no escanteio tomou um contra-ataque 2-0. Você vê como é cruel. Futebol é isso. Você não mata, você morre. Não tem muito pra onde escapar. E aí o segundo tempo do Cruzeiro é muito ruim. Então, de novo, para mim, olhando os jogos do Cruzeiro nesse início de ano, os dois maiores problemas, defeitos, erros: queda brutal no segundo tempo dos jogos importantes que eu vi, uma queda grande de segundo tempo. E o lado psicológico. Para mim está muito claro que os jogadores estão sentindo o momento de pressão do Cruzeiro. Estão sentindo o momento de maus resultados. Eu acho que tem um terceiro elemento para a gente discutir aí, que é a parte física. Então lembra que no início do vídeo eu falei, olha, eu vou apontar o que eu acho que é culpa do Tite e o que eu acho que não é. Então vou falar sobre isso já já. Vamos falar de parte física também, mas acho que esses são, os dois primeiros que eu citei, os problemas centrais. Não pode um time com a qualidade do Cruzeiro, com os jogadores que tem, com o tamanho que tem, com o peso de camisa que tem, definhar tanto quando toma um gol. Parece que o mundo acaba. O mundo do Coritiba não acabou quando tomou o gol. Pelo contrário, né? O time se posicionou de outra maneira, se comportou de outra maneira, foi lá e virou o jogo. E ó, na boa, o Cruzeiro é o contrário. O Cruzeiro toma um gol, é fim do mundo. E isso passa muito por liderança. Na minha visão, tá? Tô apenas dando humildemente a minha visão. Isso passa muito por liderança. Acho que o trabalho do Tite, ele é ruim em vários aspectos, tá? Por exemplo, vou falar da questão da confiança, mas só para pegar um gancho. As substituições do Tite, previsíveis. Ontem, você tinha jogadores, o elenco do Cruzeiro, ele é relativamente curto, tá? Mas você tinha opções de jogadores que podiam, de repente, dar uma velocidade na frente, buscar alguma coisa diferente, um Kenji, sei lá, você tinha. Aí as trocas do Tite são lateral por lateral, outro lateral por lateral. Se bem que o Kaique, acho que fisicamente foi o motivo da substituição. Volante por volante. Você não vê uma mudança forçada por circunstâncias de jogo que altere muito o estilo que o Tite pretende colocar. E às vezes isso é necessário.
Você precisa sair do teu plano. Deu errado, deu ruim. Curitiba virou o jogo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer diferente? Não. É tudo muito previsível. Então acho que esse momento de leitura de jogo do Tite é um momento muito complicado. Outro problema, vou falar da liderança no final. Não esqueci, não perderei esse fio dessa vez. Outro problema. Falei aqui da questão das substituições, que eu acho que são previsíveis, que são muito, muito ruins. Temos que falar de parte física, claro, temos que falar de parte física. E aí eu acho que não é necessariamente na conta do Tite. Porque é o seguinte, eu vi questionamentos. Pô, valeu a pena esse esforço todo para ganhar do Betim domingo? Ele ganhou na última bola, aos 53 do segundo tempo. Valeu esse esforço todo para ganhar do Betim? Não era melhor segurar todo mundo para o jogo do Brasileirão, que era o que mais importava? Aí eu respondo com outra pergunta. Torcedor do Cruzeiro, se o time vai com 100% de reservas para o jogo contra o Betim, perde, se complica ainda mais no Campeonato Mineiro, qual seria o comportamento do torcedor? Qual seria a reação da torcida? Como seria a pressão? Então é o mato ser cachorro, amigo. É encruzilhada, você não tem o que fazer. Calendário. Acho que fisicamente o Cruzeiro está sentindo e acho que o nosso calendário é um vilão dessa história. O Cruzeiro tem que classificar no Mineiro e tem que arrancar bem no Campeonato Brasileiro. Tem que ter perna para tudo isso. Minas Gerais é um estado grande. Você tem, às vezes, viagens longas. Não é fácil disputar o Campeonato Mineiro. Começando na primeira quinzena de janeiro. Eu continuo achando uma insanidade. E esse é um pensamento que eu tenho e que eu coloco nos vídeos aqui de todos os clubes que eu faço que estão em dificuldade no início da temporada. Todos eles eu observo que tem uma questão de parte física que você precisa levar em consideração. Inclusive o Cruzeiro. Então acho que isso não é necessariamente responsabilidade do Tite. Mas, enfim, ele precisa dosar. Ele precisa... Porque é o seguinte, se você deixar claro, é que o Cruzeiro não fez isso, né? Se você deixar claro, ó, a parada é a seguinte, vamos andar pro Mineiro, fisicamente, mas nós vamos chegar com perna no fim do ano no Campeonato Brasileiro, então torcida, segura a onda aí. O Palmeiras eu narrei quarta-feira. No domingo, poupou titulares em Ribeirão Preto, perdeu no Paulista. É que a situação dele no Paulista é mais confortável que a do Cruzeiro. Não é uma comparação 100% precisa, mas só para ilustrar. Perdeu em Ribeirão Preto, aí encheção de saco na cabeça do Abel. Chegou na quarta-feira com o time descansado, meteu 5 no Vitória, jogando como jogou. Vitória que é um time que, em tese, vai brigar pela mesma faixa de tabela do Coritiba. Então o cobertor é muito curto porque o nosso calendário é louco, insano e irresponsável. Então acho que isso aí não é necessariamente culpa do Tite. Agora, seus conceitos de jogo, acho que a gente precisa discutir, porque vamos lá. O time do Leonardo Jardim, ele propunha jogo de outra forma. Era um time mais direto, poucos toques para chegar no campo de ataque, transição muito rápida. Era um time que tinha muita dificuldade contra equipes que marcavam em bloco baixo. O Tite parece estar querendo construir de outra forma, com mais circulação de bola. É preciso entender, ok, tem um estilo que o treinador prefere. Perfeito. Tem uma visão de futebol que com certeza é predominante na cabeça do Tite. Tudo certo. O que o treinador precisa fazer é o exercício que às vezes é até um exercício de humildade, né? Não é nem só de sagacidade, percepção, muitas vezes é até de humildade, de ter que sangrar os próprios conceitos. Meu elenco vai conseguir jogar da forma que eu quero? As características dos jogadores que eu tenho, elas são suficientes para conseguir isso aqui? Acho que é uma questão. E a outra questão é aquilo que eu abordei no momento das substituições. A rapidez, o jogo é cada vez mais dinâmico e as alternâncias de domínio, de predomínio dentro de um jogo, elas são cada vez mais intensas. Então o treinador ele precisa estar pronto para rapidamente mudar a rota. O Tite hoje tem condições de fazer isso, ele está demonstrando condições de fazer isso, ou as substituições dele são apenas 6 por meia dúzia? Jogador de posição por jogador de posição. A ousadia para arriscar, como ele deveria ter feito no jogo de ontem, na minha opinião, com o que tinha no banco, é uma questão que a gente precisa enxergar do trabalho do Tite. O Tite sempre foi um cara de um estilo mais conservador. Isso é verdade. Também o Pedrinho pode dizer que contratou o Tite enganado. Mas é um questionamento que a gente tem que fazer. E acho que o questionamento maior nesse momento, ou um dos maiores,
que é difícil, né, você colocar, são tantas questões, é difícil você ficar elencando aqui o que é mais grave, o que não é. Liderança é uma coisa muito importante, principalmente em momentos difíceis. Teu líder precisa estar ali e levantar o moral dos caras. A bola está queimando no pé de muita gente, tem muita gente sem confiança. O Caio Jorge não é o Caio Jorge do ano passado, claramente a confiança está abalada. Tem hora que é para chutar, ele passa, tem hora que é para passar, ele tenta o pior caminho. E vários outros jogadores ontem. A torcida começou a pressionar ontem, no momento que o Coritiba passou à frente. Meu amigo, tinha jogador do Cruzeiro que não andava 2 metros com a bola. Queimou. E aí o líder precisa detectar isso e ter a capacidade de mobilizar esses caras e recuperá-los no aspecto mental. É atribuição do líder. E o Tite sempre foi considerado, muito pelos seus discursos nos tempos de seleção brasileira, um cara com domínio dessa ferramenta, da gestão do elenco, da gestão de pessoas. Aí acontece o que aconteceu depois da eliminação para a Croácia, essas convicções ficaram um pouquinho abaladas. Os caras lá no chão e o Tite se mandou pro vestiário. Ficou uma imagem muito ruim. Mas isso passa pela liderança do Tite. E eu acho que passa não só pelo dia a dia, a confiança, o jogador precisa confiar no treinador. E passa muito pelo ânimo que o Tite demonstra. Na beira do campo, não sei como é no dia a dia, no vestiário, a gente tem um recorte de beira do campo. Me parece, eu não sei, o Tite, ele... E aí eu tento sempre olhar o lado humano das coisas e não ser esse cara insensível, né, como muita gente faz, enfim, ganha milhões, é isso mesmo. Eu não trato o ser humano como máquina, nunca gostei disso. Eu entendo que o Tite passou por um momento difícil de carreira depois da saída do Flamengo, ele precisou ali do apoio da família, precisou do amparo, precisou sair um pouquinho, descansar a mente, isso é fundamental. E agora ele voltou ao mercado. Mas será que todas essas questões internas, elas estão resolvidas no Tite? Eu me lembro de falar muito sobre isso do Cuca, né? Falava, gente, o Cuca é um ótimo, excelente treinador, mas enquanto ele não resolver a instabilidade emocional dele, deu 2 derrotas, pintou a primeira crise. Não, eu não consigo mais, quero ir embora. Enquanto ele não resolver isso, fica difícil você apostar num projeto de médio e longo prazo com esse cara. Ele vai acabar virando técnico bombeiro. Chega 2 meses, salva e beleza, porque depois ele não aguenta mais. Ele não resolveu essas questões ainda. O Tite resolveu as suas questões internas, ele resolveu? Eu acho que tem muitas perguntas que o Tite precisa fazer para ele mesmo. Se ele consegue ter essa leitura daquilo que o elenco pede hoje a ele, se ele consegue ter a leitura rápida para transformar a sua equipe durante um jogo com a bola rolando em andamento, porque isso é necessário. O treinador muitas vezes tem que meter a mão no time. Tá ruim, deu errado. E aí? Que você vai? Qual é o plano B? O Tite tem esse repertório hoje? Parece muito limitado o repertório atual do Tite. É a sensação que nos passa. E a liderança? O Tite consegue ser esse líder com energia, esse líder que inspira, esse líder que traz os jogadores para si, esse líder que faz os jogadores correrem por ele? Isso faz parte. Técnico de futebol, ele é o estrategista e ele é o cara que ganha o coração do cara. Ele tem que ganhar a mente do cara com a estratégia, enfiar na cabeça do cara, o plano de jogo é esse, a estratégia é essa, ele tem que ganhar o coração do cara. Você tem que vir comigo. E não sei, me parece uma relação fria, sabe? Tite e elenco, Tite e jogadores, você não consegue ver um contagiando o outro. É só uma percepção dos jogos, pode ser uma percepção completamente equivocada e faz parte, às vezes a gente não tem a capacidade plena, total de leitura, tão precisa assim. Mas é a sensação que me passa. Então, são pontos que me deixam muito preocupado com... Não é nem só com o trabalho do Cruzeiro não, tá? É com a carreira do Tite. É com a sequência da carreira do Tite. Porque eu não vou decretar aqui, o Tite acabou, o Tite não serve mais pra nada. Não tenho essa pretensão, que é tipo o que fazem com um jogador de futebol. Esse aí é aposentado. Isso aí já tinha que ter parado de jogar. Ex-jogador em atividade. Não gosto. Não uso esses termos e não vou fazer isso com o Tite.
que é um cara vencedor, um cara que treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, um cara que, na minha opinião, que é diferente da opinião de muita gente, fez sim um ótimo trabalho na seleção. Ah, mas ele não ganhou as Copas. Não conseguiu os objetivos maiores, que eram as 2 Copas, 18 e 22. Isso é verdade. Mas foi um trabalho sólido, o Brasil tinha uma identidade, o Brasil tinha uma cara definida, o Brasil era competitivo, o Brasil era um time equilibrado nas 2 pontas e um time que confiava no Tite. O Tite teve uma capacidade rápida, quando assumiu a seleção brasileira em 2018, de pegar o time do Dunga, que não existia, transformar e já em 2 jogos, pum, era outro time. O Tite de 2026, eu não sei se tem a capacidade de fazer isso. Essa é a dúvida, esse é o questionamento. E somente o Tite, com trabalho, com repertório, com decisões acertadas, vai tirar essa percepção ruim que a gente tem, essa dúvida que a gente tem. Tá na mão dele. É um momento de carreira difícil, mas olha, ele voltou para o futebol, para um clube com orçamento, para um clube com bons jogadores, para um clube com estrutura. Então eu acho que hoje está muito mais na conta dele do que na conta do Pedrinho, por exemplo. Essa responsabilidade, o Pedrinho tem que dar aos jogadores, as opções, tem que robustecer um pouquinho mais esse elenco, acho que sim, mas ó, o Pedrinho segurou o Caio Jorge. O Pedrinho trouxe o Gerson como a contratação mais cara da história do Cruzeiro, né? E trouxe um treinador com bagagem. E esse treinador precisa dar a resposta. E até agora é muito ruim a resposta que o Tite está dando nessa retomada de carreira. Tomara que ele consiga mudar isso. Mas o rumo não tá legal, não. Tá difícil enxergar horizonte no curto prazo. É o que eu penso. E você? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!